em São Paulo está ganhando 452 cruzados por hora, certo? Só que acontece que o dublador, muitas vezes, ele vem aqui, no tempo das vacas magras, vem aqui, dubla 2 horas num dia e vai voltar a dublar dali 20 dias. Então, por isso existe uma defasagem muito grande, porque o trabalho vem, quando tem bastante trabalho, todos ganham razoavelmente bem, né? Razoavelmente bem. Agora, quando não tem trabalho, ele pode até ganhar 1000 cruzados por hora, que vem, faz 2 horas durante 15 dias, vai ganhar 5 pau por mês, quer dizer. Então, por isso que normalmente o dublador se vira, quer dizer, ele tem algumas firmas de dublagem, né? Em São Paulo, no Rio, o dublador vai em todas as firmas, dublar em todas as firmas, aqueles que são bem vistos pelos outros donos de firmas, né? E também o dublador faz outras coisas, trabalha na novela, faz uma ponta no humor, um programa de humor, quer dizer, o dublador tem que se virar bastante para poder alcançar um dinheiro razoável para poder viver. Fala pra gente sobre as perspectivas de 88, o que vocês têm programado? Não tanto porque existe mesmo trabalho, que de fato está chegando mais trabalho. Acredito que pelo menos até o meio de 88 a gente vai ter um bom percentual de lucro, de trabalho para essa mão de obra, mas principalmente porque nós estamos quase no fim do ano e a gente sempre tem que acreditar que o ano que vem será melhor, né? Bom, você falou que fez vários personagens, tal, nesses 31 anos de carreira. Você se lembra de algum deles para mostrar pra gente aqui? Luiz. Bem, Fred, não sei se eu vou lembrar, mas eu vou tentar. Miss Patty, eu fiz o professor Aloprado, por exemplo. Eu faço o super-herói americano, não sei se vocês assistem. Eu faço Não contavam com minha astúcia, né? Esse é o Chaves. Chaves não, Chapolin, né? Foi sem querer querendo. Esse é o Chaves. Ou faço Que puxa, nunca na vida eu pensei que pudesse ter tão pouca sorte. Charlie Brown. O Charlie Brown, que são coisas mais assistidas, né? Mas a gente começou desde quando vocês não imaginavam em serem feitos, né? Ou então nós temos muita coisa, como Papai Sabe Tudo, como Ford na TV, como Noviça Voadora, como longas metragens, sei lá quantos mil. Quer dizer, nós fizemos muita coisa, né? E das quais algumas a gente se orgulha, outras a gente fala que não foi a gente, para não ficar chato, entendeu? Como tudo na vida. Tudo bem, então. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Pires? Apenas me considerar, confessar satisfeito por estar podendo dizer alguma coisa sobre o setor de dublagem, que é uma classe até então bastante sacrificada, vinha sendo agora com novas chances na TVS, com novos estúdios e aparelhamento moderno e tudo mais. Nós temos grandes novidades, creio, para 88, conforme você perguntou há pouco ao colega Marcelo. E nova série chegando aí, muitos filmes, e nós fazemos votos que isso aconteça realmente, porque a classe precisa crescer. Até ofuscou, precisa brilhar, até ofuscou aí a luz, né? E é verdade, é porque é verdade. Quando vem uma luz para melhorar a vida do dublador, apagam-se os refletores. É triste. É tremendo, né? Então, nós vamos aguardar 88 aí com muita fé e com muita força para trabalhar bastante aí e levar muito entretenimento aos telespectadores de toda a rede do SBT. Obrigada. Marcelo? Tchau. Só para satisfazendo a pergunta do nosso diretor, né? Hoje em dia, como falei, em se tratando de uma mão de obra especializada, talvez até especializadíssima, existem muitos atores, ótimos, excelentes, que não conseguem dublar. Não conseguem. Uns não têm paciência para dublar. Outros acham que não vou dublar, vou ganhar uma porcaria e tal. E outros, de fato, tentam e não conseguem. Exatamente por isso o nosso campo, a nossa mão de obra é restrita. Nós temos, não sei, por volta de uns 130... De 90 a 100 dubladores. De 90 a 100.
Por aí, uma média mais ou menos. A nativa. Então nós temos, como o Pires diz, uns 100 dubladores, né? Então existe uma intenção, inclusive do SBT, de a partir de janeiro fazer um curso, certo? Estabelecer um curso para que nós consigamos formar novos elementos para essa área. Hoje em dia, o dublador, antes de mais nada, tem que ser ator, né? E para ser ator, ele precisa fazer um curso, né? Fazer um curso, ter diploma, ter um carimbo lá na carteira de trabalho dele, dizendo que ele é ator, né? Ou então comprovar que trabalhava antes de 78, acho. Antes de 78 ele já era profissional. Senão, não consegue ser ator. Não sendo ator, não vai conseguir dublar. Queria dizer que foi um prazer receber vocês. É gente nova, é sangue novo, né? E o Brasil está precisando muito do trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho se faz não na escola. A escola nos dá os caminhos, nos dá a teoria, que é realmente muito importante. Mas a gente tem que sair em campo para aprender. Então eu acho esse tipo de iniciativa excepcional e faço votos que vocês aproveitem muito bem esse trabalho. Boa sorte para vocês. Nessa segunda parte do trabalho, a gente vai até a BKS e SC, tá? São duas dubladoras coligadas. E nós vamos ver algumas salas antigas, tá? E nós vamos dar um pouquinho para vocês, uma pincelada sobre os processos de dublagem, tá? Os processos técnicos. E vamos ver uma entrevista muito interessante também, que vai interessar todos vocês, tá? Vamos nessa? Fazemos, às vezes, um filme de alta categoria, que a gente faz uma parte boa, digamos, especial, pode ser feita em 4 horas, né, dublagem, que você ganha uma miséria, não chega a 2.000 cruzeiros. Então, é um filme que vai ter um horário na Globo, anunciado 15 dias, às 9h30 de sábado, para ir em cima do Golias, digamos lá. Então, eles colocam isso com um trabalho nosso especial. Um cara que fez aquilo tudo, aquela maravilha, ganhou 2.000 cruzeiros, nem 3. Quer dizer, isso não é serviço, isso não é profissão, não é nada, é bico. Eu, por exemplo, que sou um dos mais antigos dubladores, né? Eu já comecei a dublar em 1950 o filme Caiçara da Veracruz. Já fiz. E vim de lá para cá. Em televisão, 58. Você vê, eu fiz um trabalho, por exemplo, que é tido como de grande destaque, como se fosse uma época. Perdidos no Espaço, que eu fazia do Oribite. Então se fala assim, dublagem, antes de Perdido no Espaço, ou depois de Perdido no Espaço. E essa frase não é minha, essa frase é do tradutor, que é o senhor Porto, Hélio Brasil Porto, que foi o tradutor da história e que adaptou e fez em português. Quer dizer, a fala é dele. Ele acha que uma das coisas, quer dizer, ele acha, não, os próprios colegas meus reconhecem que a coisa, assim, mais jactante que houve em dublagem foi Perdido no Espaço, a coisa que marcou. Muito bem. Para mim, não rendeu absolutamente nada. Eu não ganhei nada. Não ganhei nada. Ganhei só a fama de ser o dublador de Perdido no Espaço, de ser o Dr. Smith, a coisa. Mas não rendeu nada. Devia ter qualquer coisa palpável depois desse trabalho. Que foi um trabalho lindo, um trabalho perfeito, maravilhoso, o maior trabalho de televisão. Que todos falam. É a loucura das crianças por tantos anos. Foi um troço que marcou a época. Inclusive dessa turma que está aqui te entrevistando. De você, pela idade de vocês, você ficaria danado vendo o Dr. Smith fazer uma atrapalhada toda. E aquilo não rendeu nada, não ouvi nada. Não. Aconteceu só isso, mas extemporâneo. Tanto que o tempo passou e fica só a boa lembrança. Tanto que, se alguém falar de uma outra dublagem qualquer, você fala, que foi aquilo, esse filme, Homem de Virgínia, tinha aquele cara, não sei o quê, tinha, não sei o quê, Bonanza, Perdido no Espaço, Perdido no Espaço. Então fica acentuado Perdido no Espaço como uma obra, um troço que ficou. Então, o dublador principal, você vê, nesse tempo esse prêmio ganhou 3 ou 4 Roquetes Pinto, que era o grande prêmio da época, como o melhor filme do ano. Nem me convidaram para receber. Eu não ganhei. É piada, né? Isso foi para o diretor, como é o diretor? O importador, o distribuidor do filme. Foi para o distribuidor do filme. Foi para o distribuidor do filme. Nem foi. Não foi. Eu que devia ter recebido. O Jonathan Harris, que é o Dr. Smith, né? Que é o Zachary Scott na fita, né? Que o nome dele é Jonathan Harris. Esteve aqui em São Paulo e ele só me conheceu porque ele pediu para me conhecer. Ele pediu.
A imprensa não me levou, ninguém tomou conhecimento. Ele falou que queria conhecer, quiser. E ele colocou a minha dublagem como a dublagem mais perfeita dele, do Perdido no Espaço de todo mundo. Então ele quis conhecer a pessoa. Quer dizer, isso não me valeu nada. Mas nem uma estatueta desse tamanho teria que valer. Então eu carrego de dublagem essa mágoa. Tanto que realmente, quando vocês me convidaram, eu tenho uma má vontade de prestar depoimento de dublagem, porque só me magoa. Vamos citar o nome de alguns desses personagens que você tem feito através de todos esses anos, só para a gente dar uma... Citar era até, não vai dar para lembrar, porque a dublagem em si, pelo que ela é, ela deixou de ser artística. Hoje ela está industrial, ela está já massificada, está industrial, ela está é pauleira, como diz. No começo era artística, existia vaidade, inclusive, a gente tinha alguma vaidade de dublar. Meus artistas são esses, eu dublo aquele. Quando, por acaso, tinha o cast, as minhas vozes eram fulano. Agora, se alguém, por acaso, fosse dublar a minha voz, num outro filme, por algum motivo de doença, a gente ficava enciumado. Hoje em dia, já, até este cast, até essa ficha, já foi abandonada devido a uma série de coisas que o mundo passou, essa metamorfose toda, de vida, de cruzado 1, de cruzado 2, necessidade, gasolina, petróleo, isso todo. Então há uma necessidade mais de trabalhar e ganhar dinheiro. A parte artística realmente está abandonada. Está abandonada em todos os pontos, não é só na dublagem, não. Eu estou dizendo dublagem que nós estamos falando desse assunto. Mas aqui acabou, então é como se diz, você vai fazer isso aqui é para o Borges dublar, mas o Borges não pode porque ele vai gravar a Praça Alegria hoje, a Praça Nossa hoje, então ele não pode. Aí então põe o João. É uma coisa que não poderia haver, porque esse filme tem pressa para ir para o distribuidor, para a firma que ganha dinheiro para depois pagar a gente. Então isso não podia acontecer. Se é para mim, eu tenho que fazer. Então eles não gravam esse dia, não gravam no terceiro, com prejuízo de qualquer coisa, mas para preservar a parte artística. Não é feito. Né? Mas a pergunta que você fez, por exemplo, eu além de Perdido no Espaço, eu tenho umas vozes que mais, que é o Eduardo G. Robson, quase todos os filmes de Eduardo G. Robson. Eu tenho o Lee Jacob, quase todos, tanto o Homem de Virgínia, viu? Bonanza também eu fiz. Que mais tem? Por exemplo, o filme, por exemplo, assim, nós falamos assim, longa-metragem, que eu tive, assim, que eu fiz com categoria, assim, que ficou também marcado, foi a primeira versão de Corcunda de Notre Dame, que eu fiz o próprio Corcunda Notre Dame. Coisas assim também valorizada, que veio recomendação do distribuidor, porque eu fiz, inclusive, e eu não sou homem de falar modéstia à parte, porque eu não gosto, que se eles têm o valor deles, nós temos o nosso. E a voz minha estava mais caracterizada no Corcunda do que o próprio Charlton. Porque o Charlton fez o Corcunda falando com a voz dele. Ele falava assim, olha a voz, só não. Eu fiz a voz assim. Eu caracterizei mais o Corcunda, eu era mais o Corcunda que ele na dublagem. E isso porque nesse tempo a gente ainda era perfeccionista. Ainda tinha uma ressalvazinha de arte. Agora se vier a gente já faz de qualquer jeito, porque eu fiz um filme todo assim, dublando assim. Eu estou fazendo porque ele está aqui, ó, dessa forma aqui, ó, com a mão assim, nessa postura, para poder dar a entonação exatamente como ele estava lá. E eu fazendo assim, a voz sai assim torta. Porque se eu fizer assim, a voz não sai torta. E se eu fizer assim, a voz já sai. E a voz tinha que ser essa. E Borges, agradecendo desde já a participação sua aqui no nosso trabalho, a gente tem uma última pergunta, que seria, o que você pode dizer para nós da renovação na área de dublagem? O que realmente está acontecendo? Se essa renovação existe? Enfim, como é que está esse campo de trabalho aí para novas vozes? O que você podia falar para a gente? Eu diria como... Lembrando uma frase do Chico Anísio, que uma vez entrevistado, perguntaram para ele, Chico, e os novos comediantes? Porque a gente vê Chico, o Jô, não sei o quê, os novos comediantes. Ele falou assim, não existem novos comediantes. Todos os comediantes, bons comediantes, são todos de cabelo branco. O nosso cast, por exemplo, nós temos o Rony Cossigas, que é um comediante da outra geração, não na nossa, que está mais ou menos, que posso dizer, o novo. Não me ocorre nenhum novo. Todos nós contracionamos na Praça da Alegria, na Praça Nossa, sempre eu falo Alegria, por causa que eu já era na Praça da Alegria, mudou de nome. Carlos Alberto cabelo branco. Então, na dublagem, infelizmente, nós estamos no mesmo caminhar.
A dublagem são sempre os mesmos. É aquilo que eu queria dizer da repetição de vozes, porque demora muito para fazer um dublador. Teria que haver uma escola, para um dublador, um aperfeiçoamento. Devia ter uma escola, um aperfeiçoamento para formar novos dubladores. Porque dublador não é... Ele nasce, ele tem que ter técnica, ele tem que ter percepção, ele tem que trazer muitos elementos para ele ser um bom dublador. Ele já tem que trazer elementos. Se ele não trouxer aqueles elementos, ele não pode ser não. Eu já tive a oportunidade de dublar com o Cardoso, como é aquele que morreu? O Sérgio Cardoso, né? Sérgio Cardoso, por exemplo, uma vez foi dublar um filme, sabe? Ele não conseguiu. Era um ator de teatro renomado, internacional, e ele não conseguiu dublar um filme. Ele não conseguiu dublar. E eu olhava para mim e falei, mas como é que você consegue? É justamente que eu tenho aqueles reflexos, aquela coisa que às vezes um grande ator de teatro não tem. Tá ok, Borges. Obrigado pelo teu depoimento. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. Tudo, obrigado a vocês. E o que eu falei é verdade, é a pura verdade. Desculpe o desabafo. Não, foi plenamente válido, tá? Obrigado, Borges. Da BKS. Como vocês estão podendo notar aí, são todos obsoletos importados, tá? Quer dizer, obsoletos não, porque essa mesa ainda é usada. Aqui nós temos o gravador de rolo, tá? E todas as... meu Deus, caixa de som, tá? Essa sala era usada no tempo que o sistema era de anel, tá? O anel é o seguinte, aqui em cima da sala, como nós vamos ver depois, tem 2 projetores. A cena era cortada do filme, tá? Enrolada. Isso formava um anel, o que passava no filme, passava no projetor para a tela a tela monitora lá da frente, tá? Aqui é a sala acústica, onde é gravado, é feita a dublagem, tá? Aqui a tela monitora, tá? O microfone, você vê que é bem antigo. Aqui a planilha onde fica o texto, tá? E aqui em cima, essa aqui é a tela que era usada antigamente para o sistema de anel, como eu já tinha dito antes, tá? Era projetado aqui e era gravado aqui, como nos outros sistemas de dublagem, tá? Esses projetores que vocês estão vendo é todo o sistema de anel. Por essas roldanas que vocês estão vendo pela câmera, passavam a cena, tá? Uma cena só grudada em anel e passava continuamente para aquela tela lá embaixo que nós vimos. Tá? É uma cena que vocês podem ver, eu não vou abrir aqui, ó, ela tá grudada, tá? Então, essa cena era grudada uma ponta na outra e era passado pro projetor, tá? Sabe, Jackson, você me convenceu com esse choro, mas é bom que me apareça com uma solução amanhã cedo. E agora deu fora daqui! Quando eu me deixo comover desse jeito, geralmente eu me arrependo. Agora nós estamos na sala da BKS, é uma sala onde já tem todos os equipamentos modernos. Tá? Nós estamos conversando com o Eduardo, ele é operador técnico, tá? E é daqui que ele controla toda a dublagem que é feita lá de dentro. Agora nós vamos conversar com o Eduardo para ver como é que funciona esse equipamento. Nós estamos aproveitando aqui uma oportunidade onde nós temos um filme que ainda está sem dublar. A metade do filme está dublado, a metade sem dublar. Só existe uma pista dublada, quer dizer, uma voz está dublada. Falta alguma coisa para ser dublada ainda. Eduardo, conta pra gente como é que é feito esse trabalho de dublagem? Por que é que só tem metade do filme dublado? É o seguinte, isso é em termos de economia, em termos mesmo da parte técnica. Que é o seguinte, porque geralmente quando bota muitos atores dentro do estúdio, a coisa fica muito demorada. É exatamente por isso que tem 2 pistas. Que quando um fazendo sozinho, ele vai bem mais rápido. Então, quer dizer, faz a parte de um sozinho, aí depois na outra pista faz a parte do outro. Aí depois mixa tudo e o filme sai prontinho.
O básico é isso. Agora eu vou perguntar para você, para deixar um pouquinho mais claro, porque nós falamos em pista aqui, mas acho que na sua linguagem é fácil entender o que é pista, né? Mas para quem não conhece dublagem é meio difícil. Conta pra gente, o que é a pista? Pista é o mesmo filme copiado em 2 fitas. É o mesmo filme copiado em 2 fitas. Então, quer dizer, depois que você gravou todas as vozes nas 2 pistas, nas 2 fitas, para ficar mais simples, você leva para a ilha de mixagem. Então, fica 2 máquinas reproduzindo, que são essas 2 pistas, chamadas pistas, e uma gravando. Então, quer dizer, vai entrar na mesa de som e vai sair para um outro gravador que vai estar gravando. Então, quer dizer, vai sair praticamente tudo junto, com música, efeitos e tudo mais. Então, a pista é uma fita. É um filme copiado em 2 fitas separadas, o mesmo filme. É isso que é pista 1 e pista 2 que a gente chama. Agora vamos dar uma olhadinha nessa aparelhagem toda que tem aqui. Esse equipamento eu acabei de falar, você contou pra gente que é um dos equipamentos mais modernos que existe em matéria de dublagem. Você pode contar pra gente um pouco desse aparelho? O que esse aparelho faz? Por que ele é bem mais vantajoso do que aquele sistema antigo de anel? Bom, primeiro que é em termos de economia, que para você trazer uma cópia de 16 mm, uma película que seja, 16 mm do exterior para cá, sai muito mais caro do que você trazer em VT. Começa por aí. E depois também, agora, os filmes praticamente todos estão sendo feitos em VT. Tá extinguindo a parte de 16 e 35, é muito pouca coisa. É feito em 35 e 16. E a aparelhagem é uma aparelhagem moderna. Aqui é um VT praticamente novo, relativamente novo. Aqui é uma mesa, a mesa de som que entra microfone aqui e tem uma saída que sai para o VT, onde grava. Aqui é uma câmera de eco aqui. Aqui ou você faz reverberação, que é o eco, né? O propriamente dito eco. E aqui dá para você fazer uma voz de robô também. Você virando esse botão para esse lado, sai uma voz de computador, uma vozinha meia de computador. Você poderia dar alguma demonstração pra gente do que é essa voz de robô, pra gente ver? Poderia se alguém estivesse no estúdio falando. Ele tá entrando. Vamos pedir pro Lúcio entrar lá? Lúcio? Eu já mostro já. Fala de lá mesmo, no meio do estúdio, é capaz de pegar? Capaz. Eu falei que você dá mais? Você não pode ver, posso ver. Cheio de fisuras, caindo de joelhos. Aqui já vai pintar uma voz de robô, quer ver? De computador. Isso não é um castigo, é uma comemoração. Você alcançou o estágio final. Você... Bom. Confusão faz parte da vida, como a vingança, o medo e o amor. Todas as facetas devem ser abraçadas, pois só assim você atravessará a misteriosa parede. Tem também a equalização quando o cara tá num telefone ou numa TV. Se é de um médico, vamos ver a voz de telefone ou de TV, né? Aham. Dizem que ele é o homem mais sábio do universo. Vá procurá-lo. Ele está aqui em Nova York. Leve isso. Era de Bruce Lee. Quando você encontrar um mestre que te leve ao estágio final, dê isso aí. Cara, falando num estádio que tem a eco também, que dá aquela reverberação no estádio de futebol. Vamos. Tem pouco. Um locutor no estádio de futebol que geralmente dá aquele um pouquinho de eco. Esse não é o misterioso, é o fingido Leroy Green. No estádio. Há muito tempo eu espero por isso, Leroy. Eu já tô cheio de ouvir esses papos mentirosos de super... Bem, eu acho que deu para mostrar mais ou menos o que é a dublagem para vocês, principalmente em termos de arte, tá? Que nem só de cinema, nem só de pinturas, nem só de música, que a gente pode considerar uma arte. Aquilo tudo que nós vimos também é uma grande arte, tá? E além de a gente poder ver também a dificuldade que o pessoal passa no dia a dia de uma dublagem.
Fala alguma coisinha, Lúcio. Tomei tanta cerveja. Olha, pessoal, o negócio é o seguinte. Filmar, trabalhar um dia inteiro para fazer um trabalho desses, não é uma coisa fácil, tá? Mas, de repente, a gente sentiu que tem um monte de coisas aí que a gente não conhecia em termos de comunicação, em especial, como vocês já viram, a própria dublagem, né? Então, falar mais sobre o trabalho acaba sendo redundância, já que vocês viram um monte de coisas. Inclusive, eu queria falar para o pessoal não levar isso a extremos, né? Porque foi feito de uma forma quase amadora. E aqui, de público, eu queria agradecer ao Tony, né? Que sem o Tony, que está aí atrás da câmera, não... Aí, disse que sim, né? Sem o Tony, a gente poderia ter feito esse trabalho. Ele que se dispôs a estar esse dia todo com a gente, trabalhando, lutando e fazendo graciosamente aquilo que um profissional aí faria só por 5 ou 6 mil cruzados. Então a gente tem que deixar registrado o nosso agradecimento, né? E para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, quem vai falar agora é o Brasil. Bom, vocês estão vendo que nós estamos... Eu fico tremendo. Nós estamos encerrando esse trabalho, que deu trabalho, tomando uma cervejinha aqui, que é para descontrair um pouco o ambiente, já é tarde, com mais de 8 horas da noite, e nós estamos desde cedinho fazendo esse trabalho. Eu queria contar para vocês que realmente esse trabalho foi importante, porque nós conhecemos, foi uma bagagem a mais que nós adquirimos, então nós tentamos passar alguma coisa para vocês de tudo aquilo que nós vimos, foi bastante coisa realmente. Nós notamos que nesse meio artístico, tá, o trabalho de um dublador é importante, tá? Esse trabalho todo que nós fizemos foi importante porque ele se propôs a mostrar mais do que a fidelidade, o valor e a perseverança de um profissional pela quase sublime devoção do seu ego artístico, tá? Porque a dublagem que vocês não conhecem, ou a dublagem que vocês chegaram a ver uma parte nesse trabalho, é realmente uma arte, é realmente alguma coisa de muito trabalho e é alguma coisa de talento. A pessoa precisa ter um talento para fazer todo esse trabalho, tá? Mexer com todo esse equipamento que nós vimos, fazer todo aquele trabalho de encenação por detrás das câmeras. E além disso, é um trabalho que ninguém conhece e por isso ninguém sabe o trabalho que deu aquele profissional estar lá atrás da câmera para fazer, entende? Então, realmente, eu acho que foi muito importante, espero que vocês tenham a mesma visão, tá? Espero que nós tenhamos mostrado para vocês alguma coisa muito útil, tá ok? Obrigado. Quem disse que o Brasil não fala bem? O Brasil fala bem. Agora nós vamos entrevistar o nosso câmera. Fala, câmera, como é que você vai aí? Tudo bem, queria agradecer a vocês porque foi uma oportunidade legal de aprender bastante junto com todo mundo que estava fazendo o trabalho. E espero que, apesar do amadorismo com que ele foi feito, pelo menos de minha parte, que o resultado final agrade e cumpra com aquilo que vocês propunham. Obrigado a vocês. Esse é o nosso cameraman. Ok, cameraman, ok. Eu quero só lembrar também a participação da Cléo e da Madaê, que elas não estão presentes porque, como o trabalho foi muito comprido, durou o dia todo, elas tinham que trabalhar. Então elas estiveram com a gente a parte da manhã, elas passaram aqui, tomaram toda a cerveja e foram embora. Mas elas estiveram com a gente ajudando o tempo todo, só que elas precisaram dar uma satisfação no serviço e tal, então por isso elas não puderam ficar até tarde. Mas realmente o trabalho envolveu todo mundo, porque foi um trabalho muito extenso e muito abrangente. Tá? Há 2 meses nós tínhamos. Acho que é só, né? Chega. Acabou? Acabou, gente. Eu queria, só para terminar, dizer uma coisa que eu acho importante para todo mundo, tá? Eu não sei se eu sei dizer palavras bonitas, nem se eu sei fazer versos ou canções. Mas que, agora eu estou vendo no relógio lá longe, que vocês não estão vendo, são 8h20 da noite. Filmar desde as 8 da manhã é foda, gente. É foda. Boa noite. Acabou?
processo inicial da dublagem. Normalmente os filmes vêm do exterior, eles passam por uma série de máquinas aqui, de equipamentos, onde esse filme é desmembrado, para que seja possível colocar a voz dos dubladores e os efeitos sonoros, enfim, a sonoplastia, tudo aquilo que vai ter que sair originalmente no ar. What are you digging? Oh. Oh? Bom, pessoal, depois de tudo aquilo que nós vimos lá embaixo, esta é a última etapa, é o último momento que um filme ou um programa passa para poder ir para o ar, tá? Aqui é feito, por exemplo, o acerto de sincronismo entre o movimento labial, né, porque o filme vem do exterior, tá? Logicamente, geralmente é em inglês que ele é falado, ou desenho animado, entre o movimento labial e aquilo que o dublador coloca, tá? Aqui é feito também, é verificada também a qualidade das vozes. Então, nessa mesa que a gente tem aqui, aí é feita uma nova equalização. Então, se a voz não saiu satisfatória, se a voz no desenho animado tinha que sair mais grave, mais aguda, é aqui que é corrigido. Quando o filme não vem com a trilha ME, quer dizer, música e efeitos especiais, é aqui que ela também é adicionada. Então é feito todo o processo de sonoplastia, é colocada a música. Bom, esse aparelho que vocês estão vendo aqui logo abaixo do vídeo, ele é um computador, tá? Ele serve para corrigir e manter o sincronismo entre a imagem que está passando na tela e o som que é emitido, né? Então esse é um passo muito importante da dublagem, né? Porque é possível checar tudo aquilo que vai para o ar em definitivo. Passado por essa ilha de mixagem, que é o nome desse estúdio, né? Daqui já sai o filme ou o desenho, enfim, já sai o programa prontinho para ir para o ar. Essa é a última etapa. Inclusive, eu acho que a pessoa que foi Parece que um repórter... Então já deixa um separado de licença à mão para ela pegar aqui, no capim, por exemplo. Isso. Uma coisa bem simples. Aqui nós temos os discos para os efeitos da sonorização, né? Inclusive, esses cartuchos, né? Como vocês estão vendo, esses cartuchos como passos no capim, né? Que são para efeitos. Eu faço aqui. O que se faz? Você faz na área de vaga. É só colocar em algum lugar para ser... Então, depois, após o término de todo o processo de dublagem, nós passamos, arquivamos aqui. Então, temos
aqui arquivados tanto os filmes dublados como os originais. Exemplificar fitas de áudio, fitas de vídeo. Tá? Onde é que tem que... Olha, podia ser uma coisa assim, por exemplo, olha pessoal, aqui é onde a TVS guarda todas as suas fitas. A TVS não, a dubladora. Ah, dubladora. Outros arquivos aqui dentro. Né? Aqui é só da dublagem, só dublagem. Todas as fitas. Ele é cartucho? Se lembra, Brasil? Lembra do quase nenhum troço aquele dia. No arquivo de fitas, onde a dubladora, né, arquiva todas as fitas necessárias ao processo de dublagem, tanto as originais como as já dubladas. Neste estúdio, são elaborados os efeitos necessários para cada programa com o devido sincronismo dos efeitos idênticos ao original vindo do exterior. Utiliza-se este estúdio quando eles não recebem as músicas e efeitos do exterior. Bom, pessoal, o Luiz e o Celso agora vão dar uma canja para nós, mostrando como que funciona tudo isso aqui. É fácil, né? Pode ser. Não, a gente podia fazer esse pedacinho, né, com os passos. É, podia fazer esse pedacinho com os passos e ele caindo. Então a gente já vai fazer esse pedaço do desenho, para ver mais ou menos como que sai. Tirar o áudio do fone de ouvido do pessoal que fez a mixagem do efeito, para vocês poderem ter uma ideia de como ficou a gravação final lá no desenho. Aqui agora já... Esse som de passos é o som que eles estavam fazendo com os pés aqui agora. Caixa de som do telefone. Com três tipos diferentes de som, né, de telefone, de escritório, de residencial, né? Aqueles também, o toque simples. Está queimado. E esse normal, né? Seria o residencial. Aqui seria outro telefone. E essa também é campainha de casa. Cristais, copos, pratos, né? Pra gente fazer o efeito de, por exemplo, um brinde.
Ele só vai tirar uma geral assim, depois eu deixo lá dentro, você vai dar reflexo. Você dá mais uma geral do equipamento, eu pegando mais ou menos lá. Quando tiver corre lá e faz. Tudo bem. Pronto? Acabou a simulação? Ainda não, vai fazer lá dentro aí. Não chore. Quer que dobre mesmo? Por favor. Desculpe. Desculpe, Sr. Hughes, mas nós não fazemos as leis. O chefe da casa está lhe cuidando. Eu só tenho que assinar? Isto é... Oh, quieto. Meu marido disse que me mataria se eu o deixasse. Onde estão os papéis? Taxa? De quanto a taxa? $7. Acha que eu estaria aqui se tivesse $7? Eu não tenho. Eu não vou poder pagar. Agora nós estamos no estúdio de dublagem, que é uma sala acústica onde o pessoal faz as vozes para os filmes. Tá? Nós acabamos de ver uma voz que estava sendo feita para o filme, uma dubladora, e agora nós vamos conversar aqui com o seu Potiguara, que é o diretor de dublagem, tá certo? Potiguara. Pois não. O que o senhor conta pra gente do trabalho de diretor de dublagem? Olha, o trabalho de diretor de dublagem parece que é fácil, mas não é não, viu? A gente tem que primeiro corrigir o texto, ajeitar o texto, dar ele mastigado para o ator, para não faltar nada, não sobrar nada. E corrigir muita coisa de texto também, que às vezes o tradutor faz com muita correria e não tem a imagem para conferir. Então a gente tem que fazer isso aqui, no estúdio. Acho que a atenção fica muito presa também, porque é necessário que se verifique o movimento labial exatamente para ver se a voz do dublador cabe exatamente no movimento labial do filme, né? Exato. E o diretor tem que escolher também o ator para cada personagem, a voz que caiba no personagem. Tá certo, aí é importante, ó. Cada ator, cada dublador vai ser escolhido de acordo com o personagem. E quem vai determinar isso? Sei Tá lá, gravando? não sei se eu lembro, não sei. Joia, vai essa. Você tá gravando já? Já. Tá? Não, pera um pouquinho. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Não, precisa um pouquinho. Deixa eu pegar o... E sem maquiagem. Estamos aqui do lado do Marcelo Gastaldi e do J. Pires. Do lado do J. Pires. Diz pra gente o que você faz aqui. Eu atuo no setor de dublagens de filmes para TV e também para cinema, né? Na TVS, a gente tem dublado aí uma série enorme de filmes. Eu faço também, já ia esquecendo, o Bozo, né? A voz do Bozo, o Palhaço Bozo. O mais famoso do mundo. Aliás, de grande sucesso em todo o Brasil, né? E, aliás, eu quero parabenizar o colega aqui, o Marcelo Gastaldi, que foi o descobridor, foi quem me apontou para fazer o teste para o personagem Bozo. Beleza. Aliás, eu agradeço bastante, quase perco o emprego, mas nós... Vocês não liguem porque ele é um grande humorista também. Essa que é a verdade. Fala pra gente um pouco dos seus personagens. Além disso, no decorrer dos 21 anos de dublagem que eu tenho, depois que comecei em 66, eu dublei também Herman, o Monstro, depois a Família Addams, aí pelos idos de 1974, que tinha Mortícia, O Povo, aquela série que também fez um
um belo sucesso na televisão. E, além disso, outras séries de menos importância que eu fiz outros personagens diversos, sem não o protagonista ou mesmo o coadjuvante. Faz um pouquinho da... Ah, você quer ouvir o Adams? Na família Adams eu fazia o próprio, né, o Adams. Na pelas tantas ele dizia... Mortícia, nós temos que chegar a tempo antes que o jogo comece, senão nós estamos perdidos. Ótimo. Marcelo, vem aqui, não fuja. Marcelo está aqui fazendo um chequinho pra gente, não, Marcelo? É isso, é um chequinho frio aqui. Acontece o seguinte, o Pires é um dos eméritos dubladores que nós temos, aliás, numa casta não muito grande, né? O nosso elenco de vozes, sendo uma profissão assim de mão de obra especializada, é pequeno, né? E o Pires é um dos bons dubladores que nós temos. Mas a coisa que ele melhor fez até agora, não sei para aqueles que são mais saudosistas, que lembram quando o Oscar era apresentado por Bob Hope, que para nós nunca disse piada alguma, mas que para os americanos foi considerado o maior comediante da época, o Pires fazia o Bob Hope, aliás, é o Bob Hope. O Pires é o Bob Hope. A saída paga o almoço hoje. Marcelo, diz então sobre o teu trabalho. Meu trabalho é pagar os caras aqui, entendeu como é que é? Aí os caras vêm, trabalham com meu amigo, não vai pagar, nós ganhamos por hora, senão vamos fazer greve e tal, olha aí, ó. Ó, dá uma sacada aqui, bicho, põe, olha, esse é o nosso trabalho. Lógico que durante esses 31 anos, eu tenho 10 a mais que o Pires de profissão, porque eu comecei com 1 ano de idade, ele começou com 46. Garoto prodígio. Então, mas nesses 31 anos nós não vivemos a época toda pagando, né? Nós também recebemos alguma coisa, né? E recebemos por alguns trabalhos que nós já fizemos aí durante esses 31 anos. Agora, se você perguntar para mim o que eu fiz, eu vou lembrar de algumas coisas, porque teve, por exemplo, uma época que a gente dublava, o Pires deve lembrar, numa firma aí que tinham 4 estúdios, que a gente entrava no estúdio, ó, tá, o seu anel tá na tela, falava, uma carta para o senhor, saía de lá, entrava lá embaixo falando, meu amor, eu te amo, saía de lá, então, aí eu falo, o que você dublou? Não sei. Entrei em 4 estúdios, dublei um monte de coisa, não lembro, não sei, nem marquei o que era que a gente... Ou seja, era um trabalho assim muito grande, a gente entrava 8 horas da manhã e saía às vezes 11 horas da noite na dubladora. Então você só via Eucatex na frente, o dublador é o viciado em Eucatex, entendeu? Agora, não posso reclamar, sinceramente, é uma coisa que muita gente acha inglória ou ingloriosa, né? A arte de dublar, mas eu gosto muito de dublar. Não gosto de dirigir dublagem, é um negócio meio cansativo. Obrigado. Não, é que tinha uma sombra aqui, agora já melhorou minha sobrancelha, estou mais bonita. Então, mas algumas coisas são gostosas de fazer. Ou seja, dublar é gostoso, é muito gostoso dublar, principalmente quando você teve a oportunidade de fazer algumas coisas que na época eram consideradas indubláveis, tais como Jerry Lewis, né, e outras coisas do gênero que muito nos deixam satisfeitos, né? Muito alimentam muito. O produtor está passando aqui, passa por baixo, ninguém vê, eu falo, meus amigos, estamos aqui hoje muito contentes, todos os brascubanos ou brascubenses ou brascubinos, já leu o que é enquanto eu falo? Sim, passamos então a nossa entrevistadora. Qual é o babado aí? É o salário dos dubladores. Mas nós conversamos que era... Nós estamos falando sério. Nós estamos falando, olha... Bom... O sistema. Os dubladores conseguiram de não sei quanto tempo para cá, o Pires até pode me dizer... De 78 para cá, nós conseguimos... porque antes de empresário eu sou um dublador, né? Eu estou empresário aqui por acaso. Os caras conseguiram enganar os caras, eles me puseram aqui para tomar conta dos dubladores, mas eu sou um dublador antes de mais nada, um ator. A grande conquista, o pagamento por hora, desde 78, exatamente. Então hoje, falando assim nos diretamente, né, o dublador em São Paulo está ganhando 452 cruzados por hora, certo? Só que acontece que o dublador, muitas vezes, ele vem aqui, no tempo das vacas magras, vem aqui, dubla 2 horas num dia e vai voltar a dublar dali 20 dias. Então, por isso existe uma defasagem muito grande, porque o trabalho vem, quando tem bastante trabalho, todos ganham razoavelmente bem, né? Razoavelmente bem. Agora, quando não tem trabalho, ele pode até ganhar 1000 cruzados por hora, que vem, faz 2 horas durante 15 dias, vai ganhar 5 pau por mês, quer dizer... Então, por isso que normalmente o dublador se vira, quer dizer, ele tem algumas firmas de dublagem, né?
em São Paulo, no Rio, o dublador vai em todas as firmas, dublar em todas as firmas, aqueles que são bem vistos pelos outros donos de firmas, né? E também o dublador faz outras coisas, trabalha na novela, faz uma ponta no humor, um programa de humor, quer dizer, o dublador tem que se virar bastante para poder alcançar um dinheiro razoável para poder viver. Fala pra gente sobre as perspectivas de 88, o que vocês têm programado? Não tanto porque existe mesmo trabalho, que de fato está chegando mais trabalho, acredito que pelo menos até o meio de 88 a gente vai ter um bom percentual de lucro, de trabalho para essa mão de obra, mas principalmente porque nós estamos quase no fim do ano e a gente sempre tem que acreditar que o ano que vem será melhor, né? Bom, você falou que fez vários personagens tal, nesses 31 anos de carreira. Você se lembra de algum deles para mostrar pra gente aqui? Bem, Fred, não sei se eu vou lembrar, mas eu vou tentar. Sabe, Miss Patty, eu fiz o professor Aloprado, por exemplo. Eu faço o super-herói americano, não sei se vocês assistem. Eu faço Não contavam com minha astúcia, né? Esse é o Chaves. Chaves não, Chapolin, né? Foi sem querer querendo. Esse é o Chaves. Ou faço Que puxa, nunca na vida eu pensei que pudesse ter tão pouca sorte. Charlie Brown. O Charlie Brown, que são coisas mais assistidas, né? Mas a gente começou desde quando vocês não imaginavam em serem feitos, né? Ou então nós temos muita coisa, como Papai Sabe Tudo, como Ford na TV, como Noviça Voadora, como longas metragens, sei lá quantos mil. Quer dizer, nós fizemos muita coisa, né? E das quais algumas a gente se orgulha, outras a gente fala que não foi a gente, para não ficar chato, entendeu? Como tudo na vida. Tudo bem, então. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Pires? Apenas me considerar, confessar satisfeito por estar podendo dizer alguma coisa sobre o setor de dublagem, que é uma classe até então bastante sacrificada, vinha sendo agora com novas chances na TVS, com novos estúdios e aparelhamento moderno e tudo mais. Nós temos grandes novidades, creio, para 88, conforme você perguntou há pouco ao colega Marcelo. E nova série chegando aí, muitos filmes, e nós fazemos votos que isso aconteça realmente, porque a classe precisa crescer. Até ofuscou, precisa brilhar, até ofuscou aí a luz, né? E é verdade, é porque é verdade. Quando vem uma luz para melhorar a vida do dublador, apagam-se os refletores. É triste, é tremendo, né? Então, nós vamos aguardar 88 aí com muita fé e com muita força para trabalhar bastante aí e levar muito entretenimento aos telespectadores de toda a rede do SBT. Obrigada. Marcelo? Tchau. Só para satisfazendo a pergunta do nosso diretor, né? Hoje em dia, como falei, em se tratando de uma mão de obra especializada, talvez até especializadíssima, existem muitos atores, ótimos, excelentes, que não conseguem dublar. Não conseguem. Uns não têm paciência para dublar. Outros acham que não vou dublar, vou ganhar uma porcaria e tal. E outros, de fato, tentam e não conseguem. Exatamente por isso o nosso campo, a nossa mão de obra é restrita. Nós temos, não sei, por volta de uns 130. De 90 a 100 dubladores. De 90 a 100. Por aí, uma média mais ou menos. A nativa. Então nós temos, como o Pires diz, uns 100 dubladores, né? Então existe uma intenção, inclusive do SBT, de a partir de janeiro fazer um curso, certo? Estabelecer um curso para que nós consigamos formar novos elementos para essa área. Hoje em dia, o dublador, antes de mais nada, tem que ser ator, né? E para ser ator, ele precisa fazer um curso, né? Fazer um curso, ter diploma, ter um carimbo lá na carteira de trabalho dele, dizendo que ele é ator, né? Ou então comprovar que trabalhava antes de 78, acho.
Antes de 78 ele já era profissional. Senão, não consegue ser ator. Não sendo ator, não vai conseguir dublar. Mas exatamente por isso nós estamos, e talvez até esteja dizendo em primeira mão, ou talvez não sei se alguém vai achar ruim que eu tenha dito isso, mas não vocês, mas o outro pessoal aqui. Mas acredito que em janeiro nós já estejamos estabelecendo uma comunicação maior. Estamos aqui com o Salatiel, o diretor do Núcleo de Dublagem. Boa tarde. Nós gostaríamos que você desse uma rápida pincelada sobre o processo de dublagem. O processo de dublagem inicia-se quando recebemos um produto de fora, em qualquer língua, inglês, castelhano, alemão, italiano, não importa. Esse produto, este filme, ou esta novela, ou este desenho animado, é inicialmente assistido por um tradutor. Esse tradutor traduz o filme, assiste o filme inteiramente, vai para a máquina de escrever com o áudio que foi inicialmente gravado, né, quando ele assistiu esse filme, traduz inteirinho, faz as devidas adaptações em português. Isso é datilografado e essas folhas são checadas novamente. Quer dizer, ele volta ao filme, assiste novamente o filme, checa alguns eventuais erros, corrige-os, e este texto é passado para um diretor de dublagem. O diretor de dublagem, por sua vez, assiste também o filme, analisa o tipo de vozes que são mais adequados para os personagens que serão dublados, escala os dubladores e vai para o estúdio de dublagem, que vocês já devem ter mostrado no filme ou vão mostrar em seguida. Cada parte referente a cada personagem é gravada separadamente, de forma a facilitar todo o processo. Ou seja, os erros de uns dubladores, de uns atores, não devem atrapalhar os acertos de outros. Isso é a colocação de vozes, que eu chamo o processo de colocação de vozes, que todo mundo acharia que a dublagem consiste unicamente só nisso, o que não é verdade. Nós temos ainda o processo de elaboração dos efeitos e das músicas, né? Isso é feito por um sonoplasta. Então ele analisa as portas que devem ser batidas, os passos que devem ser dados, os momentos musicais de acordo com a necessidade dramática do filme ou necessidade de ternura, de aventura, enfim, as várias situações que um filme apresenta. Essas várias etapas do processo, qual seja, colocação de vozes, mais colocação de efeitos, mais colocação de músicas, tudo isso é misturado, que tecnicamente nós chamamos de mixagem. A mixagem nada mais é do que a mistura dessas várias trilhas, estabelecendo um som único, no qual estão todos os elementos, ou no qual está refletida todo o processo da dublagem, que é um processo praticamente industrial, embora tenha muito de artesanal, não é? Cada parte do processo é feito com todo cuidado para que não haja erros de sincronismo, erros de interpretação, de inflexão. Então, em linhas gerais, o processo de dublagem consiste na elaboração das cópias para se trabalhar, na tradução para se obter o texto em português, na colocação de vozes e na mistura dos sons das vozes com os efeitos, com as músicas, obtendo assim um som final que, misturado, mixado, volta para a imagem definitiva que vocês vão assistir no ar. Ok? Mais alguma pergunta? Obrigada. Queria dizer que foi um prazer receber vocês. É gente nova, é sangue novo, né? E o Brasil está precisando muito do trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho se faz não na escola. A escola nos dá os caminhos, nos dá a teoria, que é realmente muito importante. Mas a gente tem que sair em campo para aprender. Então eu acho esse tipo de iniciativa
excepcional e faço votos que vocês aproveitem muito bem esse trabalho. Boa sorte para vocês. Hoje o coelhinho da Páscoa vai chegar. Então reze para com ele encontrar. Por isso arrume o boné e engraxe o sapato. E se apresse, senão você vai se atrasar. Hoje o coelhinho da Páscoa vai chegar. Ele não vem de trenó, ele vem